Portanto, se você quiser uma pergunta ou, enfim, quiser se colocar, saiba que você está consentindo com o uso da sua voz e da sua imagem, tá bom? Bom, hoje a gente recebe o professor Lázaro. O professor Lázaro é aqui da casa, do FGW, ele fez graduação e doutorado aqui, fez pós-doutorado nos Estados Unidos, na Flórida, e também trabalhou no laboratório de Los Alamos, é especialista em ótica, que vai falar para a gente sobre pontos quânticos, também está relacionado com o Prêmio Nobel de Química do ano passado. Então, Lázaro, por favor. Esse Boa noite, pessoal. Queria agradecer imensamente pelo convite nesse projeto de Física para Curiosos, até porque a gente está acostumado a falar física para quem faz física. Exatamente, aliás, quanto mais velho a gente vai ficando, para público mais especializado a gente vai falando. E eu lembro que quando eu estava no doutorado, meu orientador uma vez falou: você sabe que você sabe o que está fazendo quando você consegue explicar de um jeito simples para quem não entende nada. Hoje eu descobri que eu não entendo porra nenhuma do que eu faço. Tá? Então, eu vou tentar explicar o que eu faço. Tá? Bom, então, antes de começar aqui, então eu vou contar um pouco para vocês dos chamados pontos quânticos. Tá? O que são esses carinhas e o que quer dizer ponto quântico, na verdade, né? Antes de falar isso, eu vou só me apresentar. Eu estou aqui. Eu lidero o grupo de espectroscopia ultra rápida aqui na Unicamp. Nosso lado fica lá naquele prédio branco, descendo essa rua aqui, o Fotonicamp. A gente usa esses lasers coloridos aqui, um monte de ótica, etc., para estudar a física desses carinhos, desses pontos quânticos. Tá? Bom, mas por entender que essa plateia aqui, poucos são físicos, ou pelo menos poucos são físicos formados, eu vejo aqui bastante aluno de graduação, e como a ideia é falar um pouco mais, de forma mais geral, de uma forma um pouco, com um público mais geral, eu vou tentar fazer isso. Vamos ver se eu consigo, tá? Mas, quando a gente fala... Aliás, só falar um pouquinho mais do grupo. Lá no nosso grupo, a gente tem um pessoal que faz síntese desses pontos quânticos. Então, essa foto aqui que eu usei lá no primeiro slide está aqui de novo. Foi tirado por um dos caras do grupo, mandando material feito por ele. Você vê como eles são brilhantes e bonitinhos. Aqui a gente tem umas fotinhos dele tiradas com microscopia. A gente... grande parte do time faz isso daqui, joga laser nesses materiais e vê o que acontece. Então, aquela experiência que a gente faz quando é criança, de pegar uma lupa e focalizar a luz do sol numa formiga para ver se queima, a gente faz, mas faz com laser e quantum Doppler. Basicamente isso. E também a gente brinca com dispositivos, tenta montar um laser, tenta montar um LED, uma coisa mais ou menos nessa. Tá? Mas para falar de pontos quânticos, eu acho que eu preciso começar a falar para vocês o que quer dizer quântico, tá? Eu não sei quantas pessoas tem aqui que não entendem, não são da área da física, mas, então, para chegar nisso, eu gosto de lembrar que a primeira vez na minha vida que a palavra quantum, ou quântico, apareceu foi quando um tio comprou o Santana Quantum, lá em 1990, tá? E hoje, infelizmente, a gente vê a palavra quantum em tudo, Aparentemente, se você está doente, foi no médico e não aconteceu nada, você pode optar pela medicina quântica. Se não funcionou, você vai para nova medicina quântica. E se o negócio está ruim mesmo, você vai para a medicina quântica estelar. Seja lá o que for. Agora, se ela funcionou e você não está mais doente, mas está pobre, você pode fazer física quântica de prosperidade. Não sei o que isso significa.
Se também não adiantou, você pode saber como o sistema financeiro funciona a partir da física quântica. E se por fim, você está bem, de saúde, não está quebrado, mas está feio, você pode usar a física quântica porque supostamente correlações quânticas podem atrair pessoas. Tá? Ou seja, a gente vê o termo quântico sendo usado na vida da gente de uma forma absurda. É óbvio que, tirando o Santanão, nada faz sentido. Tá? E daí, você pega, vai lá no site da Samsung e vai comprar uma TV, eles vêm e falam para você, televisão com pontos quânticos. Você fala, olha lá, virou coach. Né? Por quê? O que é quântico nessa grama? E eles realmente usam pontos quânticos na TV. Tá? Então, quer dizer, pontos quânticos na TV da Samsung, sim, são quânticos. Tá? E lá está escrito, não dá para ler daí, mas está escrito, são partículas, são micropartículas. Eles erraram, porque são nanopartículas. Tá? Se fosse micro, não seriam pontos quânticos, já seriam grandes demais para ser pontos quânticos. Tá? E lá no site da Samsung, eles falam que são partículas, eles chamam de micro, mas está errado, é nano. São nanopartículas semicondutoras que emitem muita luz. Eles não estão errados, aliás, estão errados pelo micro. Mas eles não estão errados, são partículas semicondutoras que emitem muita luz. Agora, se eu estou falando com essa plateia, talvez essa plateia não entenda o que é um semicondutor. Tá? E um semicondutor, basicamente, só assim, eu peço licença para os colegas professores aqui, eu vou realmente usar a liberdade poética e chutar de vez todo o formalismo físico, para explicar um pouco o que é semicondutor de uma forma um pouco menos física, mas um pouco mais didática. Aqui, né, quem já estudou no colegial, já aprendeu lá átomos. Então, num átomo, você tem níveis discretos de energia. Então, você consegue, vocês fizeram lá no colegial, preencher, você pega lá o oxigênio com 8 elétrons, você põe lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1s2, 2s2, vocês lembram disso? 2p4, etc. Aí vocês põem lá e você tem o seu átomo de oxigênio. Legal. Daí você pega dois átomos, NaCl, por exemplo, e forma o sal de cozinha. Só que daí, para fazer isso, você tem que pegar um elétron do Na e jogar lá no Cl. Tá? E quando você faz isso, os níveis, onde a energia que o elétron pode ter muda. Por quê? Porque ele saiu daquele átomo e foi para o outro. Tá? Houve uma mistura do mundo em volta dele. Tá? Então, o exemplo do NaCl. Agora, imagina que você pegou essa molécula, que é uma molécula com dois átomos. Você pegou isso daí e colocou um monte deles. Mas um monte, pensa no monte, é no monte mesmo. E formou o que eu vou chamar de cristal. O que era? Um que virou dois, que virou três, que virou um pouquinho, virou um montão. Tá bem? Então, eu vou gerar o que eu chamo de banda. Tá? Banda de valência. Ou seja, o local onde os elétrons ficam quando eles estão ali quietinho no canto deles. Então, do mesmo jeito que você lá no curso de química, no colegial, você punha 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui você vai começando preenchendo também os elétrons. Porque esse cara aqui está formando um montão de estado. E você está preenchendo. Você tem um tanto de elétron para preencher. Eu costumo pensar nisso daí, porque pensar em elétrons às vezes é meio complicado. É mais fácil pensar em laranjas. Mas é verdade. Imagina que eu tenho duas caixas. Uma na prateleira de cima e outra na prateleira de baixo. E veja, aqui, se eu sei quem são meus átomos, eu sei quantos elétrons que eu tenho. E eu vou colocando. Põe 1, 2, 3, 4, vou preenchendo.
Imagine que vocês me deram laranjas e mandam pôr na caixa. Eu vou pôr essas laranjas na caixa. Enchi essa caixa. Agora, eu chacoalho essa caixa, não acontece nada, porque as laranjas estão presas. Está tudo uma apertadinha na outra. Eu posso chacoalhar a caixa, não vai acontecer nada. Se eu chacoalhar essa caixa de cima, também não vai acontecer nada. Porque não tem laranja para acontecer. Só que se agora eu pego essa laranja aqui e põe na caixa de cima, e chacoalho a caixa de cima, a laranja se move. E a laranja aqui embaixo, vocês viram lá? Entendeu? É bem discreto. É bem só para quem está prestando atenção, né? Tá? Ou seja, o semicondutor é isso. O semicondutor, você preencheu suas laranjas até aqui. Ou seja, essa caixa está cheia. Essa caixa está cheia. Os elétrons não têm para onde ir. Tá? Essa caixa está vazia. Tem para onde ir, mas não tem elétron para ir. E por que são semicondutores? Porque a caixa de condução só está na prateleira de cima, não está em cima do telhado. De modo que se eu pegar, eu consigo jogar a laranja para a caixa de cima. Eu consigo, então, esse tamanho aqui é pequeno. Eu consigo pegar o elétron, tirar daqui e pôr lá. De modo que daí aqui eu tenho um elétron e aqui eu tenho uma falta de elétron. Quando sai o elétron, a gente o físico é muito bom para criar nomes. Sai um elétron, sobrou o que no lugar? Um buraco. E é assim que a gente chama. A gente não fica inventando muita moda, não. Tá? Daí sobrou um buraco. Do mesmo jeito que sobrou um buraco aqui na caixa. Tá bem? E daí o elétron pode, se você pega e chacoalha, o que é chacoalhar? Aplicar uma tensão, por exemplo, você consegue fazer os elétrons se mover lá e ter corrente, daí você consegue conduzir. De uma forma muito superficial, é assim que funciona. Então é bom, só para a gente entender o que é o semicondutor. E daí, entendi o que é o semicondutor. Daí, eu vou pegar lá o átomo de hidrogênio. Vocês aprenderam também lá no curso de química no colegial. Você tem um próton e um elétron. E vocês aprenderam que o átomo de hidrogênio tem um tamanho. E esse tamanho do átomo de hidrogênio, lá no colegial, a gente chama de tamanho do átomo de hidrogênio. Aqui a gente chama de Rayleigh. Tá? Porque o átomo de hidrogênio não tem tamanho. Tá? O Rayleigh é o tamanho que eu vou chamar de classe. Agora, no cristal, toda vez que eu pego um elétron, jogo ele para um estado de alta energia, quando eu peguei a laranja e joguei na caixa de cima, eu vou criar o que eu vou chamar, agora vocês vão ter que só aceitar. Um negócio chamado exciton. Por que o Lázaro está falando de exciton? Não está falando em português de boas. Porque essa palavra é importante. Daqui a pouco vocês vão entender. O exciton, tá, é o quê? Se eu peguei aquela laranja e joguei na caixa de cima, eu deixei aquele vão. E aquele vão é importante. Por quê? Porque agora eu vou chamar aquele vão de buraco. O Hzinho aqui é de rolo, em inglês, tá? É o costume de usar. Só que a gente sabe que os opostos se atraem. Sabe? É corintiana com palmeirense. Elétron é negativo. Buraco é a falta de elétron. Ele é positivo. Uma carga negativa com uma carga positiva se atrai. Atração de Coulomb. E eles se ligam. Esse par elétron mais buraco grudadinho por causa de uma energia, por causa de uma atração de Coulomb, forma o que eu vou chamar de exciton. Então, o que é exciton? É um casal par elétron-buraco. Os dois juntos, mão dada. Tá? Você tem o elétron, você tem o buraco, os dois estão juntos. Esse é o exciton. E esse exciton, na mecânica quântica, ela é uma nuvem de densidades. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas existe um tamanho
um tamanho clássico, que é o tamanho que você usa para pensar nesse cara em mecânica clássica, que é o raio de Bohr. E esse tamanho está aqui. É 20 nanômetros, 5 nanômetros, 15 nanômetros, depende do seu material, depende de quem você usou para fazer aquele semicondutor. Então eu pergunto para vocês, o que acontece se o meu cristal, o tamanho físico do cristal, um pedaço aqui, ó, peguei o cristal um pedacinho, se o cristal é desse tamanho, e o Edson é do tamanho do microfone. O que acontece se o meu cristal é menor do que o Edson? Menor do que o tamanho que ele queria formar. É basicamente, eu tenho o elétron e o buraco. Se o cristal vai ficando pequenininho, 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 o elétron e o buraco são forçados a ficar muito próximos. Tá? Esse é o equivalente quântico de um problema clássico famoso, como enfiar um elefante no fusca. É basicamente isso. Tá? Ou seja, quase que não cabe. Mas cabe. Mas para caber, esse elefante consegue se mexer ali dentro? Não. Então eu vou falar que o elefante está no fusca, assim como o elétron está no nanocristal. Ele está preso num ponto. Ele não consegue nem fazer isso, nem fazer isso. Daí vem o nome ponto quântico. Tá joia? Então, por isso que o nome ponto quântico. Porque ele está preso numa coisa que é menor que ele. Tá joia? Pois bem. E o fato do elétron ficar preso numa coisa menor que ele faz mudar toda a propriedade eletrônica e óptica desse material. Lembra que eu desenhei para vocês que eu saí de um átomo e fui parar no semicondutor e aqueles níveis que eram super discretos viraram aquela banda? Quando eu faço nanomaterial, eu ando para trás. Eu saio daquela banda contínua e volto para aqueles estados discretos. Eu tenho como num átomo. Eu não tenho mais absorção de luz, eu não tenho mais transições que acontecem em qualquer região. Então, por isso que as pessoas lá atrás, quando começou essa brincadeira, eles chamavam de átomo gigante, átomo artificial, porque eles se comportam como se fosse um átomo. Nesse sentido, estados discretos de energia. Legal. E eu juro que essa daqui é a última equação que eu tenho. E eu só preciso dela para mostrar um negócio. Esse R aqui é o tamanho do cristal. Quanto menor o cristal, maior esse negócio. Concorda? Porque está dividido. Quanto menor o denominador aqui, maior o número. Ou seja, a energia de absorção e de emissão desse cara aumenta quando você diminui o tamanho dele. De modo que você pode pegar o mesmo material, a mesma base, seleneto de cádmio, por exemplo, que a gente usa todo dia no laboratório, e só fazer ele ficando pequeno. E olha o que acontece. Ele absorveria aqui no vermelho e começa a absorver lá no azul. E acontece isso. Você tem um material que absorve no vermelho, no amarelo, no verde, no laranja. Você escolhe a cor. E falar só é fácil de provar, é difícil. Eu tô pondo luva porque esse negócio causa câncer. Oi? É bonito. Ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui? Onde eu posso apagar a luz? Olha que legal. Vocês estão vendo? Aqui é aquela famosa luz negra que a gente chama, né? A luz ultravioleta. Ó. Uau. Vermelho, amarelo, verde. Tá legal?
Bonitinho, né? Pensa num trem brilhante. Ó. E fica assim para sempre? É só você excitar que ele fica. Quando eu falo trem brilhante, não. Acho que precisa pagar primeiro. Ups. Só pra... Ai. Obrigada. Então a prova de que o que eu estou falando é verdade. Legal? Beleza. Então, a gente consegue pegar o mesmo material e fazer essas coisinhas brilhantes. Mas alguém pode estar se perguntando: é um nanomaterial, como que eu estou vendo? 2, é um semicondutor, por que está ali? Porque ali, em cada frasquinho daquele, tem mais ou menos alguns milhares de bilhões deles dispersos em hexano, tolueno. Que são solventes químicos, solventes orgânicos, que a gente usa para suspender esses caras, de modo que a gente pode estudar no laboratório. Tá bem? Então, aqui é a mesma coisa. Aqui tem um montão deles dispersos na solução. Tá joia? E esses caras, só para você ter uma ideia, eu falo nano, né? E muita gente não tem muita noção do que é nano. Mas só para a gente ter uma ideia de ordem de tamanho, a gente está aqui, né? Humano, sei lá, 2 metros. Era eu. Vocês têm uma moeda no bolso? Não, eu ia pedir para comprar. Não, tô brincando. Vocês têm uma moeda no bolso? Pega uma moeda e olha para a moeda. Uma pipoca, talvez. Uma pipoca do tamanho de uma moeda. Você segurando uma pipoca na mão é como se uma bactéria estivesse segurando quanto um dom. Pra você ter uma ideia quão pequeno que esse negócio é. O fio de cabelo daqui é 10 mil vezes, a espessura do fio de cabelo é 10 mil vezes maior do que um ponto quântico. Tá bem? Tá joia? Só para você ter uma ideia quão pequeno é esse negócio. Tá? Então, uma pipoca na sua mão é basicamente um quantum dot, um ponto quântico na mão de uma bactéria. Então, para você ter uma ideia, você perto de uma pipoca é uma bactéria perto de uma nanopartícula, em termos de correlação de tamanho. Para você entender um pouquinho onde é que a gente está. E uma outra pergunta que surge: como é que a gente faz isso, né? Como que eu consigo pegar um semicondutor e fazer ele pequeno desse jeito? A resposta é Masterchef. É basicamente, esse vídeo aqui eu emprestei de um colega, porque eu achei excelente. Ele está um pouco longo, eu acho que eu vou dar uma adiantada nele. Mas, basicamente, você faz o quê? Você pega um pouquinho de... É que nem cozinhar. Se você pegar a sua receita, vai estar lá um pouquinho do cloroforme, nesse caso, que vai ser o agente, o solvente que você vai fabricar, no qual você pega o seu precursor de cádmio, o precursor de selênio. Eles vão fazer de CDSR, seleneta de cádmio. Tá? Você vai fazer cada um deles, você vai pegar um precursor, que é basicamente, se você estivesse na sua cozinha, vai pegar 2 ovos, 1 quilo de farinha, aqui ele está pegando alguns gramas de precursor de selênio, alguns gramas de precursor de cádmio, e colocando tudo no frasco de reação, purificando de alguma forma, fazendo toda a química deles, tá? E o legal acontece daqui a pouco. Deixa eu só adiantar aqui. Se eu consigo adiantar. Não, acho que eu só não sei pausar assim, não. Ixi, nós. Consigo. Tá aqui, é só minha. Tá aqui.
Agora começa a ficar legal. Então, ele põe... Na cozinha, você vai lá, daí põe tudo na panela, liga o fogo. Ele está fazendo ele vai fazer a mesma coisa aqui. Só que o legal é que na panela, para quem não está acostumado a cozinhar, muitas vezes você tem que escolher a panela certa, porque às vezes aquece muito embaixo e não aquece nos lados. E esse gradiente de temperatura, às vezes, estraga a comida, mas o nanomaterial estraga pra caramba. Então, eles põem essa manta térmica, de modo que você aquece o frasco uniformemente. E daí, ó, o que ele fez aqui? Deixa eu só voltar um minutinho para vocês verem antes de voltar. Bem aqui, ó. Ele preparou e depois, a cada 5 minutos, está cozinhando. Está lá cozinhando. A temperatura que ele colocou e está cozinhando. Então, a cada 5 minutos, ele vai lá com uma seringa e tira um pouquinho e põe num frasco. Tira um pouquinho e põe num frasco. E é isso que ele está fazendo. Colocou lá, 280 graus, vai injetar o precursor e vai começar a brincadeira, tá vendo? Daí agora ele vai enfiar uma seringa e vai começar a tirar. Vai começar a tirar um pouquinho da amostra. Perceba, ele tirou depois de 5 minutos. Se fosse carne, ia estar mal passado. Você vai esperar mais 5 minutos, ia estar ao ponto. E assim por diante. Só que o que acontece? Se você deixar pouco, o quantum dot cresce menos. E olha lá que bonitinho. O que ele deixou menos tempo e o que ele deixou mais tempo. Vocês perceberam? Ou seja, agora aqui vem purificação, etc., que eu acho que não é o caso para a gente discutir hoje. Mas, vocês viram, o qual ele tira antes cresceu menos. Era pequenininho, então ele emitiu no verde. O outro cresceu um pouquinho mais, emitiu no amarelo, laranja, vermelho, e assim por diante. Então, simplesmente, controlando o tempo para tirar, você controla o tamanho dos caras. Tá joia? Então é basicamente assim que fabrica. Se eu falo isso perto de um químico, ele me xinga, porque dá trabalho demais fazer isso. Só que hoje a gente já domina as técnicas para fazer isso, e tudo isso que eu descrevi para vocês são bolinhas de semicondutores. São bolinhas minúsculas. E o título falava de pontos quânticos a nanocristais. Porque os pontos quânticos, na verdade, eles são os primeiros nanocristais. A gente que faz física, química, essas coisas, a gente sabe que crescer o esférico é sempre mais fácil. Né? Fazer, aproximar uma vaca, uma esfera. Tudo é esférico para a gente. Crescer material, o esférico é o que sai mais fácil. E foi o que sai mais fácil. Tá? Então, os primeiros nanomateriais que foram criados eram esféricos. Só que o esférico, você só pode controlar basicamente uma coisa, o raio. Você quer ganhar mais controle sobre o material. Quando ele era bulk, quando ele era um macroscópio, um semicondutor grandão, você não pode controlar nada. Dopar, talvez. Até que você fez o quantum dot, o ponto quântico, você conseguiu controlar o raio. Você ganhava alguma coisa. Mas daí, percebeu que não, mas eu quero ganhar mais, eu quero controlar mais. E hoje, a gente faz o quê? A gente faz estruturas núcleo-casca, que tem um núcleo de um semicondutor e a casca de outro. A gente faz núcleo-casca-casca. A gente faz núcleo-casca que é um bastão. Então, o céu é o limite aqui. Aqui, olha, fizeram um núcleo, a casca são 4 perninhas, tá vendo? Aqui é uma tetrapode. Aqui é um nanobastão, aqui é uma nanoplaca. Aqui é um nanocubo. Então, hoje, é muito mais amplo do que um ponto quântico. Hoje, nanocristal é muito mais do que um ponto quântico. É que qualquer estrutura nanométrica conta com confinamento quântico. Aquele elefante preso, mas ele pode ser que ele não esteja preso num fusca, mas esteja preso num cano. Ele não pode mexer para cima nem para baixo, mas pode ir para lá e para cá. Tá bem? Então a gente faz
é possível fazer todas essas brincadeiras com as nanoestruturas, tá bem? E... Nossa, estou falando tudo isso já? Ah, não estou não. Eu achei que dava para 50 minutos ali, acho que eu deixei o computador ligado depois. E isso levou uma galera a pesquisar esses casos. Por quê? Porque eles têm emissão de luz muito bem definida, vocês viram, com um espectro bastante estreito. Vocês vão ver daqui a pouco para que serve isso. Eles absorvem luz, você escolhe onde, você emite luz bastante, não só uma estrutura bem fina, mas bastante fótons, bastante luz. Você consegue controlar a propriedade óptica, você consegue, então, estudar fenômenos físicos. Então, para físico, isso é muito legal e pode alavancar novas tecnologias, tá? E quando eu falo alavancar novas tecnologias, no lab a gente brinca de fazer um laserzinho, de fazer um LEDzinho, de fazer um detector de luz. Mas está muito além disso. Hoje, o avanço, né, no uso desses materiais está muito além da gente brincar no laboratório de fazer esses dispositivos. E por causa disso, os caras que inventaram esses pontos quânticos ganharam o prêmio Nobel ano passado. Esse cara aqui, o Ekimov, estava na União Soviética, na década de 70. Ele foi a primeira pessoa que conseguiu crescer essas nanoestruturas em vidro. Então ele pegava aquilo que eu te mostrei agora, em solução, ele fazia em forno, com vidro. Ele misturava lá as coisas para fazer vidro, com os precursores e controlava a temperatura. E ele observou que acontecia isso. Quanto mais, com função da temperatura que ele usava para cozinhar o vidro, ele percebia que a absorção dele mudava, a cor do vidro mudava. E ele foi curioso o suficiente de perceber ou de conseguir controlar onde ele absorvia em função da temperatura. E daí, prêmio Nobel. Esse cara, um dos cientistas mais talentosos que eu já conheci na minha vida, o Alexandre Efros, ele é um físico teórico. Ele foi o primeiro cara a explicar o que é feito. Ele foi o primeiro cara a resolver o problema e ver o que estava acontecendo. Então, a primeira pessoa a explicar a física disso foi esse rapaz, só que não ganhou o prêmio Nobel. E vocês vão entender já o porquê. Esse cara é o Lou Bruce, professor de Colômbia, à época. Ele foi pioneiro nos Estados Unidos, no final da década de 70, começo da década de 80. E a contribuição maior dele foi conseguir tirar esses carinhas do vidro e fazer em solução líquida. Tá? E ele ganhou o prêmio Nobel. E, por fim, o Mundiba Wen, que tinha sido aluno do Lou Bruce, e levou adiante essa coisa de fazer em solução, né, em meio líquido, e conseguiu, pela primeira vez, controlar de forma muito precisa o tamanho. Uma distribuição bem estreita. E foi o terceiro que ganhou o prêmio Nobel. Tá? Só que eu estaria sendo extremamente injusto com a história se eu não voltasse uns anos atrás para a Itália. Quem já teve a chance de visitar a região de Veneza, aí, as ilhas de Murano? Alguém já? E viu esses senhores aqui brincando com vidro e fazendo essas peças magníficas? Isso daqui é feito em Murano desde o século XI e XII. Faz uns 20 anos que publicaram um paper, que eu procurei esse esquema de paper, não achei. Eles pegaram um vidro desse quebrado e descobriram que essas cores bonitas são o quê? Cotondóis.
Só que eles não publicaram. Ou seja, já iam, as pessoas já acusavam isso, só que não sabiam o que era isso. Tá? Então, para resumir, o Prêmio Nobel de Química, isso aqui é física para curiosos, mas a química é só uma área da física. Deixa o pessoal do lado escutar. Esses três caras, o Mundi, o Lubrus e o Ekimov, dividiram o Prêmio Nobel. O Alexander Efros não ganhou, porque o Prêmio Nobel pode ser dado apenas para 3 pessoas. Ele não pode uma quarta pessoa ganhar. Se pudesse, ele teria ganho. Digamos que ele ficou em quarto lugar. Não ganhou o vale na Libertadores. Tá jóia? Tá legal? E esses, assim, só para vocês entenderem, mas ganhar o Prêmio Nobel, qual a importância desses materiais no dia a dia? Bom, para a gente que é cientista, esses caras estão presentes na ciência todo dia. E quando eu digo todo dia mesmo. Se você dá uma pesquisada na Web of Science e diz para você publicações científicas, você vê que esses caras recebem mais de 30 mil artigos publicados no ano sobre pontos quânticos nanocristais. É da ordem de 100 por dia. Quando eu falo, então, que aparece todo dia, é verdade. E mais do que isso, se você for mais para frente e olhar as áreas nas quais esses artigos são publicados, você vai desde ótica, farmácia, farmacologia, física aplicada, engenharia química, químico-física, biotecnologia e assim por diante. Tá? Então, ele está presente na vida do cientista. Mas ele está presente na nossa vida também. Tá? Ele está presente na agricultura. Eu vou entrar em detalhes, prometo. Em geração de energia limpa, em dispositivos optoeletrônicos eficientes, em medicina, biologia. E no futuro, naquilo que a gente chama de novas tecnologias quânticas. Mas essa é quântica de verdade. Tá? Como que eu faço? Por que ele serve na agricultura? Bom, para algumas coisas, mas eu vou focar nessa daqui que é mais bonitinha. Tá? E muitas plantações requerem que você ponha a planta dentro de estufas para controlar o ambiente, temperatura, etc. Em regiões muito povoadas, hoje, um conceito que está crescendo é o que a gente chama de vertical farming, que é um prédio onde você planta dentro do prédio. Tá? Você planta para cima, não planta horizontal. Tá? Chama vertical. Tá? E todos esses sistemas, o que você precisa é basicamente deixar bastante luz do sol chegar na planta. Porque a gente aprendeu que a planta precisa do sol para crescer. Todo mundo aí já fez aquela experiência de plantar no feijão, no algodão, tem que deixar no sol. Só que, esse laranja é o sol que chega lá em cima na atmosfera. Esse daqui de baixo é o sol que chega aqui para a gente. Você vê que tem um monte de coisa absorvida pela atmosfera. Aqui é o infravermelho, aqui é o que dá câncer de pele, aqui solar é para esse cara aqui, é o ultravioleta. Aqui é o visível. Agora, por que a planta precisa? Para fazer fotossíntese. E o que faz a planta fazer fotossíntese? A clorofila. A clorofila nada mais é do que uma molécula que absorve aqui. Vocês nem estão vendo. Eu vou até dar um zoom. Ela só absorve esse rapazinho e esse rapazinho, que é clorofila A, clorofila B. Tem 2 clorofilas, não sei se vocês sabiam, eu descobri recentemente. Uma serve para uma parte do desenvolvimento da planta, o outro é para outra. Não me pergunte qual. Eu sei que elas não trabalham junto, não. Esse é um for-shift. Então, você percebe que ela só absorve esse tantinho aqui, e aqui, ó, esse tantão aqui, ó, que é o que tem mais luz do sol, passa reto. Ela não absorve
Ou seja, para mim, para um cara que trabalha com ótica, fotossíntese é ineficiente. Porque onde eu tenho luz, eu não tenho absorção. Mas eu tenho a solução, literalmente. E se, pense, acompanha o raciocínio. Se eu pego um cara que absorve daqui para baixo, tudo. Daqui, ó, absorve tudo. De modo que se eu pego um fóton daqui, uma luz no azulzinho aqui, e essa luz excita um elétron aqui, esse elétron vai descer e vai reemitir essa luz no laranja, que ele está fazendo aqui. Ou seja, ele vai pegar aquela luz que o Sol emite, mas eu não estou nem aí, e vai transformar numa luz que eu não importo, deixando muito mais eficiente o processo de fotossíntese. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Eu pego esse condutor, aquele que eu mostrei para vocês, o laranja. Põe no polímero. Espero secar. Forma essas bolachinhas. Que, sob a luz do sol, fica bonitão assim. E no laranja. Agora, o que eu posso fazer? Pegar aquelas fazendas verticais e, ao invés de eu cobrir com papel branco ou papel transparente, eu cubro com uma folha desse cara. Porque a luz do sol entra e se transforma tudo em laranja. Tá bem? Eu posso também usar em estufa. Tá? Em estufa, eu posso pôr no telhado da estufa e otimizar o crescimento da planta. Em tomates, já foi mostrado que isso daqui, esse sistema aumenta a eficiência da produção de tomate. Ou seja, o tomate cresce mais tomates, mais rápido. Então, num dado período de tempo, você colhe 40% mais tomate. Aqui é um experimento feito lá em Denver. Isso aqui é uma plantação de cannabis. Aumentou 10% de eficiência. Snoop Dogg aprovou. Tá bom? Ou seja, funciona para agricultura. Funciona para energia. Funciona para energia. Você já viu como funciona uma célula solar? Vem a luz do sol, faz aquela mesma coisinha, joga o elétron, joga a laranja, para falar de laranja, que é mais fácil, lá para a caixa de cima. Daí você aplica uma tensão e você tira a laranja por aqui e a falta de laranja por cima. Você tem uma corrente. Você carrega uma bateria, por exemplo. Isso é uma célula solar. Esse cara serve também como o meio ativo para a célula solar, como eu falei para vocês. Tá? Então você pode usar ele como sendo essas bolinhas roxas aqui na célula solar. Agora, tem um ponto negativo desse cara, que é o quê? Olha, desde 2020, tempão atrás, até agora não aumentou a eficiência dessas células solares feitas com esses materiais, não. Parou ali nos 16%, 17% e está lá. Porque é difícil mesmo, tá? Eles não são tão duráveis, tem seus problemas. Mas não é tão ruim também, vai, 16%. Só que você nunca, aliás, nunca é uma palavra muito forte para cientista, mas vocês dificilmente verão uma fazenda de painéis solares sendo substituída desses painéis de silício por painéis de nanocristais. Porque esses caras são mais eficientes e mais duráveis. Mas nem tudo está perdido, porque os nanomateriais, eles são esses líquidos que te permitem pintar uma célula solar. É quase uma tinta esse negócio. Você pode ter uma célula solar leve, flexível e de baixo custo de produção. Ou seja, você pode não ter uma fazenda de célula solar com nanomateriais, mas você pode ter uma jaqueta de célula solar com nanomateriais. Você pode, sei lá, enquanto você vem para a faculdade, você vai carregando seu laptop. Literalmente, não só nas costas. Aliás, é nas costas. Tá bom? Você também pode ter aplicações, essa daqui, inclusive, é uma reportagem da Forbes, alguns anos atrás,
que eles estavam investindo nisso para os militares. Porque ao invés do soldado no campo andar com bateria de 20 quilos nas costas, e depois ele vai lá e descarrega nas costas, ele anda com um cobertor de célula solar, que é só jogar no campo e fazer funcionar. Tá? E carregar os seus equipamentos, por exemplo. Ou quem gosta de camping, por exemplo. Uma solução. Tá? Mas a solução mais legal nem é essa. Você pega uma cidade tipo Dubai, São Paulo, tá? Super povoada, densa. Onde você vai enfiar ali uma fazenda de célula solar? No telhado dos prédios? Até dá. Tá? Deu errado. Mas se você olhar esse prédio, ele tem muito mais área lateral do que área aqui em cima. Então aqui em cima você conseguir colocar uns 3 painéis. E se eu colocasse painel solar aqui na lateral? Bom, o prédio ia ficar escuro. Não ia passar luz, porque está o painel solar. Mas, olha que genial. Lembra que esse cara transforma a luz do sol numa luz específica? Você consegue, né? Eu mostrei para vocês ali, no caso da agricultura. E se eu pego, faço uma janela cheia desses carinhas, vem a luz do sol, bate na janela, excita esses carinhas que vão emitir luz, a luz vem, e você taca a célula solar aqui, ó, na beira da janela. Você pega a luz do sol e redireciona para a célula solar. A célula solar, na verdade, está na beirinha da janela. Tá vendo? Então, você faz o que a gente chama de, tecnicamente, de concentrador solar luminescente, comercialmente como janela solar. Tá? Aqui é uma foto tirada onde você está iluminando com luz ultravioleta, que eu fiz há pouco, e você vê aqui a luz saindo majoritariamente pelas portas. Então, se você pega e põe uma célula solar aqui, você está coletando toda essa energia luminosa na célula solar. Tá joia? E você, como tem esses caras são coloridos, e você tiver um gosto duvidoso arquitetônico, você pode fazer janelas coloridas. Agora, se você não tem, você pode fazer janela, que é simplesmente um vidro fumê. Tá joia? Inclusive, em 2021, um primeiro prédio comercial de Los Alamos, lá no Novo México, foi montado com janelas solares. É o primeiro teste realmente no campo. Né? Realmente um prédio sendo, né, alimentado em termos de energia pelas suas próprias janelas. Tá joia? Eu acho que eu estou acabando. Nossa, o tempo voa. Por fim, falar dos que tem nanomateriais em casa também, não sei se todos, mas alguém com certeza tem, que são as TVs de QLED, da Samsung, por exemplo. Tá? Outras empresas têm essa mesma tecnologia. Tá? E vocês, uma coisa que vocês reparam nas TVs QLEDs, quem tem, é que ela é muito mais fina do que uma TV de LCD normal. Para quem aí é da década de 80 para trás, que nem eu, lembra das TVs zonas lá que eram desse tamanho? Para carregar precisava de 3 caras, as TVs de tubo. E quando lançou a TV de LCD, todo mundo, nossa, que coisa fina. É isso aqui. A TV de QLED é isso aqui. Faz um papel o negócio tão fino. Né? E o motivo está aqui, né? Que você pode fazer um quantum dot vermelho, um verde e um azul, e você pode controlar cada um que você faz emitir, e você tem todo o gamute de cores que você precisa. Tá? E é o mesmo processo do OLED. E eu adianto que OLED e QLED não tem nada a ver com seguir ordem alfabética, não. Tá? OLED é de orgânico, LED orgânico, e QLED é LED de ponto quântico. E isso daqui é uma tela de OLED. Ela parece excelente. E é excelente. Só que comparada com uma tela de QLED, ela fica ruim. Se você olha só uma de OLED, você fala, que legal. Se você compara com a de QLED, você fala, poxa, quero trocar. Né? E o motivo é simples. O QLED emite super fininho, então a pureza da cor é muito melhor. A largura de emissão do QLED é super grossa, tá vendo?
Então, o vermelho tem muitas cores vermelhas envolvidas. Tem muitos vermelhos. O azul tem muitos azuis. Enquanto o QLED, não. O QLED é muito mais estreito. Tá joia? E por fim, então, só porque meu tempo já foi, o nanomaterial vai estar no futuro. Tá? E principalmente nessas tecnologias quânticas. Tá? Informação quântica, computação quântica, coisas do tipo. Tá? E uma coisa muito importante para isso, só, né, sem explicar isso de uma forma muito física, talvez uma forma mais ilustrativa, é que quando chega uma informação, por exemplo, através de uma onda, uma luz, e acerta um nanomaterial, ele pega o elétron, a gente sempre pensa o elétron subindo, a laranja caindo na caixa de cima. Mas, na verdade, a primeira reação do elétron é pensar que a luz tirou ele para dançar. Ele vai oscilar a mesma frequência e fase da luz. É isso que vai fazer. Ou seja, ele vai estar lá carregando consigo as informações que aquela luz trouxe. Tá? Se eu consigo que ele carregue essa informação por tempo longo o suficiente, eu consigo, por exemplo, ter os famosos qubits eficientes. Tá? E por que isso? Porque imagina, por exemplo... e por que ele... Eu esqueci de falar isso. Por que qual que é o grande problema? Por que ele não carrega para sempre? Porque o meio é cheio de problemas. Tá? Não só o nosso, do elétron também. Então, ele encontra os átomos, não estão paradinhos, eles estão vibrando, eles estão ali. Então, tem essas vibrações do meio, funcionam como um atrito para a gente. Faz com que ele perca a informação. Faz com que ele perca toda aquela informação que ele ganhou da fonte que você citou. O meio no qual ele está presente faz ele perder. É como, por exemplo, uma criança num balanço. Imagina que você está lá observando o seu pai e a sua mãe empurrando o seu filho. Você sabe que o seu pai, o avô da criança, empurra forte. Você sabe que a sua mãe é mais cuidadosa, empurra devagar. Então, se você olha para trás e o balanço está indo lá em cima, você tem uma informação, quem empurrou foi seu pai. Se você espera 5 minutos e olha, o balanço está só fazendo isso aqui. Você tem a informação de quem foi que empurrou? Não. Porque tanto o seu pai quanto a sua mãe tendo empurrado, faz com que o balanço vai eventualmente perdendo sua energia, nesse caso, por causa de atrito aqui, e vai perdendo a informação de quem empurrou. Você pega e passa uma vasilina para não ter atrito e empurra, seu pai empurra, sua mãe empurra, você volta e olha depois de 5 minutos, o que acontece? Você ainda tem essa informação, porque você matou a sua fonte de perdas. Agora, se você sai e volta dali 1 hora, o que acontece? Você vai preso por abandono de menor. Tá? Então, é basicamente isso que a gente quer fazer com os nanomateriais. A gente quer evitar que ele tenha essas perdas, para que a gente mantenha esse cara oscilando o tempo suficiente para que a gente possa usá-lo como uma fonte de qubit. Tá joia? E esse tempo longo, hoje, a gente saiu de 5 picosegundos para 250 picosegundos. É longo pra caramba, mas a gente quer passar de 1 nanosegundo. Só para vocês terem uma ideia do tempo, o que é 1 picosegundo? É aqui, ó. A idade do universo está aqui, 10 a 17 segundos. 1 minuto está aqui. 10 femtosegundos está aqui. A existência humana está aqui. Pirâmides está aqui. 1 mês é 1 milhão de segundos. O flash da sua câmera, tirar foto, 1 milissegundo. O seu clock do computador, 1 nanosegundo. Você tem processos nucleares que são muito mais rápidos. E o picosegundo está aqui.
Tá? Você quer, o tempo de coerência, esse tempo que ele mantém dançando, está por aqui por enquanto. A gente quer fazer ele passar essa barreira aqui. Para ser útil. Esse é o desafio agora desses carinhas. E para isso, a gente tem que usar esses lasers legal. Mas isso fica para o próximo Física para Curiosos, se for convidado, eu conto para vocês de laser. Que é o que eu trabalho de verdade, na verdade. Tá bom? Então, para fechar aqui, só queria dizer para vocês que os nanocristais, eles estão mais do que nunca importantes para a ciência, estão entrando na vida da gente, tem coisa legal para fazer ainda para quem um dia que não é ainda cientista e quer ser. Aqui é uma foto da nossa geladeira do lado, olha que legal. Só a bruxa da Branca de Neve tinha uma igual. Né? E, então, tem um monte de coisa nova que dá para fazer com esses caras. Está crescendo. Tem essas tecnologias quânticas. Principalmente, o que eu falei para vocês viram que eu peguei uma luva para pegar os carinhas. Esses carinhas têm metal pesado, cádmio, chumbo. Então, o desafio agora é o quê? Livrar desses metais pesados, fazer nanomateriais que não tenham esses metais pesados, para poder, por exemplo, fazer real tratamento médico com esses nanomateriais. Eu não falei disso aqui, mas tem muita pesquisa nisso também. Então, só quero fechar dizendo que o mundo nanocristal, o passado é inspirador, o futuro é brilhante. Acho que... Obrigado. A gente palestra. Perguntas, pessoal, agora é o momento. Olá, tudo bem? Um ponto na média direto 2, por favor. Então, eu queria fazer uma pequena dúvida sobre a física do processo, porque eu achei interessante que, aparentemente, o que acontece é que qualquer comprimento de onda incide sobre o cosmonaut e ele emite só um comprimento. Isso é estranho para mim. Normalmente, o que acontece é que você tem um comprimento que entra, tem que ser o mesmo que sai. Então, por que isso não acontece? Por que isso está acontecendo? Veja, basicamente, o que está acontecendo é que você, dentro do que a gente chama de banda, tem um nível, tem um monte de estados permitidos. Ou seja, se você pensa, é como se você tivesse naquela caixa de laranja, você colocasse em cima da caixa e soltasse. A laranja vai cair, ou seja, o elétron ele vai perder energia para a rede do sistema, até cair no último estado da banda de condução que é permitido, porque daí a distância em energia é muito grande, proíbe, não tem como ele descer se não sendo emitindo luz, por exemplo. Aliás, tem formas de descer sem emitir luz, tá? Só que é menos provável, tá bem? Na verdade, acho que um jeito mais honesto de falar é que emitir luz é a última saída, tá? Porque a natureza é preguiçosa. A natureza não quer ficar no estado de mais alta energia. Quando a gente não levanta de manhã, tem que estar sendo natural. Então, a natureza é preguiçosa. Ela quer descer para o nível de mais baixa energia. E ela vai seguir o caminho mais rápido para isso, mais eficiente. Então, ela vai, interações com fônons da rede, perdendo energia, chegou aqui. Chegou no fundo da banda de condução, não tem mais o que fazer. Ou você vai para um estado de armadilha, que são outros temas mais complexos, ou você emite um fóton, mas você quer cair. Então você fica esperando, não vai acontecer nada, vou emitir um fóton e vou descer. Tá? Então é basicamente isso. Olá, só uma curiosidade, o menor tamanho que um ponto pode ter tipo assim, um cubinho da rede cristalina, é isso? Então, de forma bem direta, você, em princípio, né, você poderia ter exatamente só uma célula unitária do seu cristal, teoricamente.
Só que daí você enfrenta desafios na hora de fabricar esse carro, né? Você consegue, porque a forma de fabricação, como eu te falei, como eu mostrei ali, é praticamente cozinhar, né? E a hora que você injeta, você faz uma coisa que chama nucleação, tá? Então, começa a juntar átomos, né, selênio com cádmio, por exemplo, e vão se juntando, nucleia uma, daí as outras vão se juntando a eles, tá? O que acontece é que logo que você começa, você tem de tudo ali. Se você para a síntese ali, você provavelmente vai ter algum lixo desse tipo. Eu chamo de lixo porque não serve para nada, porque não vai emitir, porque daí a quantidade de átomos que você tem na superfície é tão grande que você só tem defeitos de superfície, que são trajetórias, como eu respondi para o Gabriel, que não são emissoras de luz. São caminhos que estragam os nanomateriais para qualquer aplicação útil que a gente vai usar. Então, que você tenha controle do tamanho, qualidade de superfície, etc., eu diria que pelo menos um raio de 1 nanômetro. Então, você vai ter aí alguma coisa da ordem de pelo menos 5 ou 6 átomos num diâmetro. Tem mais? Obrigado pela palestra. Quão sensíveis são esses materiais à temperatura? Eles se comportam diferente perto do zero absoluto ou a 1000 graus, alguma coisa assim? Essa pergunta é boa, porque um dos grandes problemas para aplicar esses caras, né, principalmente em célula solar, é que se você comprasse uma célula solar para fazer uma fazenda desses caras, células solar feitas com esses caras, você basicamente teria que me contratar para trocar a cada 5 minutos. É o tempo que dura, por enquanto. Tá? Porque eles são extremamente sensíveis. Tá? Agora, a baixa temperatura, né, se você vai a temperatura perto do zero absoluto, eles são excelentes, são lindos. Né? Porque aquelas vibrações que eu estava mostrando que mata a coerência, né, para aplicações quânticas, você reduz ela drasticamente. Porque o que gera ela é a temperatura, a energia térmica. Né? E se você aquece ele demais, agora, aumentar a temperatura ou abaixar a temperatura dele, se não estiver aumentando a temperatura drasticamente, nem abaixando drasticamente, o primeiro efeito que você vai perceber é o mesmo efeito que você observa no asfalto quando está quente, que é dilatação térmica. Você observa no metal dilatação térmica. E o que acontece? Houve a dilatação térmica, ele aumenta um pouquinho de tamanho. Houve a contração, ele diminui um pouquinho de tamanho. E a luz que ele emite depende do tamanho. Ou seja, a cor da luz que ele emite muda com a temperatura. Muita gente, inclusive, tem proposto usar esses caras para medir temperatura de ambientes que você não consegue entrar. Então, você colocaria esses caras numa fibra ótica. Numa ponta da fibra ótica, você vem com uma lâmpada UV, que nem essa que eu tenho. Você excita o cara, a luz que ele está emitindo sai pela fibra ótica e você olha a cor da luz. Você sabe a temperatura lá. Por exemplo. Eu sei que o processo de ionização e do efeito fotoelétrico são distintos, porque enquanto você faz o salto quântico, retorna e tem emissão de elétrico, enquanto hoje você fornece energia para o átomo e você retira o elétron do átomo e faz um íon. Mas quando você mostra o cádmio como material base, a síntese funcional e tudo mais, e falou que tem mudança do raio atômico, na hora eu pensei justamente sobre a energia de ionização do átomo, e quanto isso influenciaria justamente na frequência de absorção e emissão do átomo, quando você excita ele. Porque à medida que você aumenta o raio atômico, eu pensei que você também aumenta o efeito de blindagem eletrostática, por exemplo,
e tornaria mais fácil justamente para fazer a transição eletrônica. Então, a energia entre uma camada e outra seria menor. Bom, E seria um maior comprimento de onda, que justamente tem uma diminuição de energia entre duas camadas eletrônicas. Você vai? É só uma observação. Eu não mudo o raio, não mudo o diâmetro atômico. Eu mudo o raio, o diâmetro do material, da estrutura. Eu estou pondo mais átomos, estou mudando o tamanho da nanoestrutura. Tá? Né? Obviamente, né, o tamanho clássico do átomo pode sofrer alterações, mas nada drástico. O que eu estou colocando, eu estou realmente fazendo uma construção ali, pondo mais átomo, mais átomo, mais átomo, mais átomo. Estou construindo uma estrutura com esses átomos, tá? Mas você não está errado. Quanto mais eu cresço, maior é a minha estrutura. Lembra que ela é menor do que o tamanho do éxito, né? Desse par elétron durável, que é quem emite a luz. Tá? Então, como ele é menor, ele está apertando esse éxito. Está fazendo o éxito ficar menor do que ele queria ser. Então, quanto menor ele é, maior a energia dele. Exatamente. Quanto maior ele é, menor a energia dele. Exatamente. Então, você está certo. Mas só não é o raio atômico, é o raio da estrutura que você está mudando. Tá? Então, quanto maior a estrutura, mais para o vermelho ele absorve e mais para o vermelho ele emite. Quanto menor a estrutura, mais para o azul ele absorve, mais para o azul ele emite. Right? Boa noite. Eu estava vendo aqui no início da sua palestra, você estava falando sobre espectroscopia, e eu sei que é um ramo de estudo muito relacionado a isso por causa da emissão de luz, né? Eu sei que a espectroscopia tem muita aplicação para estudo de astronomia, né? Para determinação de composição de nebulosa, composição de estrela. Como esses excitons têm um padrão de emissão tão preciso, eu queria perguntar, não sei se é da sua alçada, mas existe alguma evidência de nanomateriais no espaço? Olha, eu apostaria que não. Tá? Eu não sei. A minha resposta categórica é não sei. Mas a resposta é eu apostaria que não. Tá? Não é naturalmente, veja, por que me apostaria que não? Porque não é algo que se forma naturalmente. Tá? Não é algo que, se você pega uma rocha, tá? E faz uma análise do material da rocha, você vai achar nanocristais lá dentro. Naturalmente. Você tinha mostrado também o exemplo do vidro, né, dos franceses, aí eu pensei que como eles conseguiam fazer, achei que era uma coisa mais comum, assim, de... Não. Não é difícil. Depende do que é difícil, mas não é tão difícil de fazer. Mas você precisa misturar as coisas certas. O que eles faziam? Eles misturavam o precursor certo para o vidro. O cara sabia que um óxido de alguma coisa deixava o vidro amarelado. Tá? Só que se ele cozinhava um pouco mais, o vidro ficava avermelhado. Só que, obviamente, quase 1000 anos atrás, ele não sabia que era ele, porque ele estava fazendo os cristais de óxido desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Não sabia que era isso que ele estava fazendo. Ele sabia que se eu deixasse a 100 graus, eu saía de uma cor, se eu deixasse a 150, eu saía. Entendi. Quando você vai diminuir o raio, você note que não existe a chance de o elétron voltar no buraco. Existe, e ele faz isso, né? Porque, note, se eu não estou no estado que eu vou chamar de fundamental, ou seja, antes de eu ligar essa luz, o que eu faço quando eu ligo a luz? Eu pego um elétron, eu pego uma laranja e jogo para a caixa de cima. Né? Quando eu pego, quanto menor é o raio desse cara, mais rápido ele vai cair emitindo ponto. Por quê? Porque mais rápido ele vai, digamos, enxergar o buraco. Tá?
E aí, uma vez que ele voltou, ele deixa de ser um ponto dot. Não, ele deixa de estar excitado apenas. Ele é um ponto dot fundamental. Né? Ele é um o que chama de ponto dot é o semicondutor pequenininho. Né? Ele só não está excitado. É quando você gera o exciton, esse exciton está preso lá dentro. E ele, essa emissão que ele tem, ela vai ser sempre de um comprimento de onda maior ou igual ao que ele recebeu. Sim, geralmente. Dá para ser. Dá para ser. Tá. Existe uma coisa que a gente chama de up conversion, tá? Que é conversão para cima. Tá? Inclusive, por muito tempo, tentou-se utilizar desse processo para aproveitar aquela luz infravermelha do Sol na célula solar. Só que esse processo é extremamente improvável. Então, já tentaram várias aproximações de usar coisa que a gente chama de estado intermediário. Então, você vai, absorve um fóton, fica ali esperando, absorve outro para depois funcionar. Né? A gente usa no laboratório o tempo todo, mas isso é tema para uma outra conversa, que eu posso falar de uma coisa chamada ótica não linear, tá? Que eu consigo pegar a luz e interagir 2 vezes ao mesmo tempo com o material. No jargão de mecânica quântica, são 2 fótons sendo usados para fazer uma transição ótica. Então, eu consigo pegar 2 fótons, digamos, um fóton de energia, 2 fótons com energia 1, somados dá 2, daí eu emito um fóton de 2, que é maior do que cada um, entendeu? Então, eu consigo fazer isso. É extremamente improvável, mas é factível. Pessoal, agora uma pergunta. Desculpa. A gente volta a saber aqui de forma do Instituto de Física. Na mão, as pessoas que não são do Instituto de Física aqui no campo. Que não são daqui. Nós temos uma ideia que as pessoas estão vindo. Gente, não era a única. Do Instituto. Faz os 2. Quem não é da física? Quem não é do técnico? Obrigada. Também eu só queria dar um recado que eu esqueci antes do professor ir embora, pegando carona na pergunta sobre as mistérios do universo. Nosso próximo Física para Curiosos, hoje é 6 de dezembro, a professora Flávia vai falar sobre os mistérios do universo. Aí você pode ter perguntas que tanto de alto. E aí você pode perguntar só do universo. Mais perguntas, gente. Quem vai fazer mais perguntas? Eu sei que tem lasers no universo. É sério. Mais perguntas, gente? Vamos ver esse Bom, nome. agradecer. Excelente, obrigada. Muito bom. Agora eu entendi o que é coisa.